Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e trago para você nesse vídeo o comentário da prova elaborada pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná para a Prefeitura de Matinhos. E vou explicar para você por que eu estou trazendo isso. Porque a gente tem a Prefeitura de Curitiba como um concurso super importante que também trará questões nesse estilo. E também, claro, apesar de a gente não ter banca definida, aquelas coisas todas, a gente tem a possibilidade para quem vem se preparando há bastante tempo aí para o TJ do Paraná, que deu essa parada, essa desanimada, esse balde de água fria, mas sabendo que existe possibilidade de que ele vai retomar, eu trago aqui essas questões comentadas. E até para você que se prepara para diversos concursos aí, é bacana sempre trabalhar conteúdos. Falando em conteúdo, é importante que você saiba que prova que eu estou fazendo. Prefeitura Municipal de Matinhos, a prova do dia 17/3 de 2019. Então, é uma prova atual do Núcleo de Concursos da Federal. Qual o edital que deu origem a essas questões? Sim, é importante saber também, tá? Olha só, noções de hardware e software do computador, essa parte mecânica do computador, ela cai ou em bancas menores, vou dizer que o Núcleo de Concursos da Federal, ela é pequeno, perto de um CESP, tá? Ou ela cai quando uma banca grande como a FGV traz isso claramente no seu edital, ou talvez Fundação Carlos Chagas também acabe trazendo. O Windows 7, o Office mais antigo 2007, com editor de textos Word e a planilha Excel. Traz internet, ferramentas do Office, noções de redes de computadores, internet e intranet, ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico, grupo de discussão, busca e pesquisa na internet, noções de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. É sobre isso que a gente vai trabalhar nas questões. E a primeira, ela traz o elemento, tem gente que vai dizer que é de hardware. É que geralmente quando você pega o capítulo de hardware, você acaba analisando aí objetos iniciais, até como mensurar os dados, né? Então veja, assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em bytes para armazenar 500 megabytes. Veja, aí eu tenho E, Ricardo, eu nem sei o que é E, então você corta. Eu nem sei o que é P, então você corta. Aí você tem 1K. 1 byte, na verdade, ele equivale a 1024 bytes. Então não tem nada a ver com 500. Aqui, nada a ver, tá? Então, errada. Aí eu chego na situação de ter o terabyte, o tera, tem o petabyte, o hexabyte, mas não precisa saber de todas as unidades. Tem que saber o terabyte, que são trilhões. Tem que saber o gigabyte, que são bilhões. Veja, 1 mega nem tem, mega é milhão. Então, 500 milhões é o mesmo que dizer que eu preciso de meio bilhão. Então, 1 giga resolve o problema letra B. Saber sobre isso é importante quando? Quando eu tenho uma banca assim. Às vezes eu pego uma banca como FEPESE, a OCP, Federal, FUNRIO, FAURGS, Fundatec, depende da banca que você vai pegar, ela traz questões assim. É difícil de fixar? Não, é bem tranquilo. Ricardo, eu tenho dificuldade. Então tem que dar, então é isso que eu digo, ó, divida a matéria de informática. Tem dificuldade nessa parte? Puxa, estuda, pede ajuda, eu te ajudo, tá bom? A próxima situação é sobre o Sistema Operacional Windows 7, versão em português do Brasil, BR, estando na área de trabalho, qual atalho pode ser utilizado para abrir o Windows Explorer usando a tecla do logotipo, que é a tecla da bandeirinha? Tecla Windows mais Tab, não tem nada a ver. Ele vai fazer uma espécie de alternância entre os aplicativos abertos, que também é chamado de Aeroflip 3D. Tecla Windows A, nada. Tecla Windows D é muito importante, porque ele vai acabar mostrando a área de trabalho. Vou colocar aqui mostrar assim, ó. Mostrar área de trabalho. E aí eu tenho tecla Windows E, que abre o Windows Explorer já na opção denominada computador. Isso é legal saber também. E o tecla Windows mais L, nada. Então você vai ver que dessa questão é a letra D. O que eu tiro daqui? Estou me preparando para uma prova nesse estilo. Não tenho o que falar. Vai precisar fazer uma relação de teclas de atalho do Windows, do Word, do Excel, da internet. Tem que ter.
Para quem me segue no Instagram, @profRicardoBeck, eu tenho lá, sempre publico teclas de atalho, que tem a ver com as bancas, é claro, e elas ficam lá no meu Insta, você vê naquelas bolinhas, vou chamar de bolinhas, tá? Que fica embaixo da bio ali, naquelas bolinhas eu coloco todas as teclas de atalho que eu publiquei. Então, quer dizer, é uma situação bacana, mas é importante que você também acabe aí fazendo uma listagem dessas teclas de atalho. Sim, a chance é grande de cair. Depois ele trouxe qual a funcionalidade usada para criar o layout. Layout é o jeitão. Ou alterações de formatação. Pode ser, é que o enunciado ficou bem precário aqui, mas tudo bem. Em uma parte do documento no Word 2007 em português Brasil. Hiperlink, que responde pela combinação de teclas Ctrl mais K, percebeu como é bom fazer em uma outra questão uma referência da tecla de atalho? Ele vai acabar fazendo uma ligação. Referência cruzada, uma mescla. Quebra automática de texto tem a ver com o recuo não, com o mudar de linha. Quebra de página, aqui ó, tecla de atalho importantíssima. Ctrl mais Enter. Tem que saber. Chance de cair numa próxima prova é muito grande. Por quê? Porque o elaborador dessa prova pensou em quebra de página. Se ele pensou, existe a chance de cobrar a tecla de atalho. E aí tem a quebra de seção, que divide, de fato, o documento em partes. Lembrando você aqui no Word, ó, na guia Layout, você tem quebras, as quebras de seção, próxima página, contínuo, próxima página, página par e página ímpar, como quebras de seção. Para que serve efetivamente a quebra de seção? Para dividir meu documento em partes. Qual é a vantagem de dividir meu documento em seções? Eu posso começar aqui as primeiras páginas com a orientação retrato, depois fazer uma página ou outra, ou mais uma no paisagem, e voltar para o retrato. Para ter esse tipo de configuração, obviamente, eu vou ter que dividir em partes. E essas partes são chamadas de seções. Aqui é a seção 1, essa aqui seria a seção 2, e essa aqui seria a seção 3, tá? Então, essa questão, letra certa, meio truncado enunciado, letra E. A outra atrás. Sobre o Word 2007, versão em português do Brasil, assinar a alternativa que apresente a ação de realçar, localizada, olha só, realçar, localizada em página inicial do grupo fonte. Aqui não tem nada realçado, aqui é o taxado, aqui é o duplo sublinhado. Aqui é uma espécie, quando você vê a versão 2007, ela tem alguns efeitos de um alto relevo, baixo relevo. Tá ruim de observar, mas dá para ver que tem um fundinho aqui, né? É a ferramenta de realce. Uma das ferramentas que cai demais. Deixa eu só tirar aqui da minha caneta, para você ver aqui, ó. Página inicial, grupo fonte, ferramenta realce. Tá vendo ali, ó? Esse cara é importante. Eu sei, muita gente confunde com o preenchimento, com o sombreamento aqui. Preenchimento no Excel. Com o sombreamento aqui. Esse cara aqui é o realce. Se você já for perceber, é legal fazer aí uma espécie de análise da banca. Se eu estivesse analisando a banca núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná, eu daria atenção a teclas de atalho, eu daria atenção a funcionalidades do software, eu daria também atenção a fato de não existirem imagens. Percebeu? A gente não tem imagens. Então a gente tem legal entender que ele vai trazer o nome do recurso para mim. A sequência atrás. Ah, essa aqui é grego, parece tautologia, me irrita. Essa aqui é uma questão que sempre qualquer professor de informática fala, dos operadores na hierarquia, na ordem de resolução dos elementos com os operadores. Ó, o IMC, o Índice de Massa Corporal, é utilizado na avaliação do estado nutricional de uma pessoa, levando-se em consideração, entre outros fatores, o peso, a altura, então peso, quilograma, aqui, ó, a altura em metros do indivíduo sendo calculado pela seguinte fórmula. O peso sobre a altura ao quadrado. Usando o Excel 2007 versão em português, Brasil, a fórmula correta para o cálculo do IMC, na qual o peso está na célula B2, então aqui é B2, e a altura em B3, então B3 elevado ao quadrado. Percebeu? Elevado ao quadrado. A ordem de resolução dos operadores aritméticos é assim, ó. Primeiro quem está nos parênteses, depois a potência, depois a multiplicação ou divisão. Quem aparecer mais à esquerda primeiro e depois soma e subtração.
A primeira questão já está errado, porque traz essa barra, nada a ver, e o E comercial, que é a concatenação. Aqui ele traz o 2 pontos e o X, nada a ver. Então dá para eliminar na cara. Aqui ele traz o arroba e a porcentagem, aqui traz um X. Então, sem saber calcular, já dá para saber que é a letra C, pô. Mas não tinha que ter os parênteses, Ricardo? Não. Primeiro ele vai fazer a potência, depois que ele fizer a potência, ele vai fazer a divisão. Então, letra C. Questão facílima. Desculpa se você errou, mas facílima. Porque nem os símbolos, nem os operadores eram válidos em alguns casos nas outras alternativas, tá? Então, essa questão, letra certa, letra C. A próxima questão traz, com relação ao Excel 2007, versão português Brasil, assinale a alternativa que apresenta a fórmula sintaticamente correta. Aí aqui ele traz, ó, Plan 1. Quando ele faz uma referência 3D ou tridimensional, ele põe o nome da planilha, nesse caso Plan 1, e exclamação. Exclamação é o operador. Então, a célula A3 de Plan 1 vezes a célula A4 de... Eu estou na letra A. De Plan 2. Ó, é a A4 de Plan 2 vezes a A3 de Plan 1. Tá perfeita. Isso aqui tem essas porcentagens. Esse ponto que você vê aqui seria para o calque. Seria para o calque. Esses caras inverteram aqui. A sintaxe está errada. A forma de escrever está errada de uma referência 3D ou tridimensional. Parece... Ricardo, para mim isso é grego. Veja, eu quero que você compreenda uma situação. Muitas pessoas dizem assim, pô, Beck, a gente está numa fase de baixa dos concursos. Meu santo pai! As pessoas elas estão parando de estudar e a mega oportunidade de organizar a tua vida é agora. Ah, você fala isso porque você tem curso, tem... O que eu vou dizer para você é bem simples. Faça a base de estudo agora. Português, matemática, raciocínio lógico, informática, constitucional, administrativa. Beck, preciso fazer um curso completo? Não, depende de como você está, isso é individual. Eu tenho um curso completo, faz 1h30 por semana, pô, é bacana. A médio e longo prazo é um curso perfeito, eu vejo, de informática, do zero. Bacana. Está lá no meu site, curso completo. Ah, não, mas eu já vi vários cursos completos de informática. Então não faz. Faz questões, faz uma autocrítica, isso é importante. Depois, qual funcionalidade utilizando o Internet Explorer 11 no buscador Bing, que é o concorrente do Google? O Bing é o site de busca da Microsoft. Impede que imagens, textos e vídeos para adultos sejam exibidos nos resultados de pesquisas. No Google, ele é chamado de Safe Search. Pô, se ele cobrou no Bing, ele não vai cobrar de novo. Então ele vai cobrar o do Google, que é o Safe Search. Tem que saber. Smart Screen é um filtro contra phishing, contra fraude do Internet Explorer. Navegação in private é aquela que se abre em modo privativo. Ctrl mais Shift mais P. Se fosse o Chrome, era Ctrl Shift N. Os cookies têm a ver com a tua privacidade. Olha só, vai fazer a prova da Prefeitura Municipal de Curitiba? Cara, tem que saber o que são cookies, que são arquivos pequenos que ficam no computador do usuário, que tratam da sua privacidade. Tem que saber das teclas de atalho, que eu estou dizendo aqui, porque são fundamentais. Tá, pesquisa segura. Depois o modo protegido avançado. Letra D é a correta. Não era a questão mais fácil, não era. Ah, mas eu errei. Tudo bem, mas quando você está estudando, tem que pensar nas alternativas. O que, por exemplo, ó, a letra A, B e a C, a chance de aparecer alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo o Safe Search do Google, da busca, na prova de Curitiba é muito grande. Eu posso apostar isso. Eu estou gravando isso aqui, que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de março. Estou gravando isso hoje. Olha o que eu estou te dizendo. A prova de Curitiba tem lá em abril 28 e tem no dia 5 de maio de 2019. Veja depois meu vídeo e compare. Então não é porque o Ricardo é bruxo, porque a banca segue um padrão, tá? A nossa próxima diz assim: sobre os tipos de grupos do Google, fóruns de perguntas e respostas, nas configurações pré-definidas, considere as seguintes afirmativas. Os tópicos podem ser marcados como resolvidos ou classificados pelo usuário. Podem.
As pessoas devem postar usando a interface da web, mas ainda podem responder por e-mail. Devem. Por quê? Pode ou não? Vai comigo. Devem postar... Sim, eles devem. Mas eles podem receber? Podem. Os tópicos podem ser atribuídos a outros membros e tratados como tarefas, que podem ser resolvidas ou reatribuídas. Aí você pensa assim, Ricardo, essa era a mais difícil, sem dúvida alguma, da prova, e olha o que eu vou dizer para você. Estou te dizendo, a maioria esmagadora, 99% não sabia responder com certeza essa questão. Ponto, acabou. Porque poucas pessoas usam esse elemento do Google, a questão foi maldosa, então isso pode acontecer na tua prova também. Ele cita a resposta correta como a letra B, 1 e 2 verdadeiras, né? E eles ali, os tópicos podem ser atribuídos a outros membros. Eu entendo que o tópico é daquela pessoa apenas, não uma atribuição. Então, nesse sentido, questão dificílima, e os itens corretos específicos, 1 e 2. E eu tenho a 29 que diz... Ao acessar o Internet Banking, percebeu que o site não estava utilizando conexão segura, tipo HTTPS, : O suporte verificou que o serviço de DNS do computador estava redirecionando de forma transparente para uma página falsa. Pô, falou em DNS envenenado, é o quê? É um DNS cache poisoning, ou o envenenamento do DNS, ou o nome mais comum, farming. Tá? Sequestro da máquina? Não. Pode ser aqui feito por um programa robô, bot. Ransomware. Ransomware é aquele tipo de situação onde sequestram a tua máquina, sequestram a tua senha de uma pasta e pedem resgate. Então é ransomware. O ransomware pode ser um tipo de resgate de máquina também, ou pode ser, depende de um bot. O mais comum aqui seria o ransomware. Farming, vírus, que é dependente, que acaba se proliferando, inserindo cópias de si mesmo nos outros arquivos, e fraude de antecipação de recursos também não tem nada a ver. Você vê que dessa questão a letra certa é a letra C, e você precisa, no caso de segurança, acessar o cert.br. Lá você vai encontrar uma cartilha de segurança. Por quê? Porque esses textos são tirados da cartilha. Então a definição, por exemplo, de vírus, você tem que saber, ele insere cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros programas. Tem que saber essas definições encontradas nessa cartilha para que uma prova da Federal, tá? E aí eu tenho mais uma questão. Sobre políticas específicas de segurança, o termo de uso ou termo de serviço é um documento que define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas. Esse conceito refere-se à política do quê? Essa é a segunda questão mais difícil da prova, que trata de elementos de segurança. Por exemplo, eu vou pular o uso aceitável e vou confidencialidade, tem a ver com criptografia. Tá? Privacidade tem a ver com aquele elemento também que você não consegue ver. Pode ser. Integridade é não alterado, não altera. Você não consegue alterar. Não repúdio, não pode negar. Uso aceitável da ferramenta, do recurso, tudo bem. O que eu quero que você saiba são as premissas ou políticas, né, de assinatura digital. O que verifica uma assinatura digital? Por que você está fazendo isso? Para te mostrar como é fácil prever o que vai cair na próxima prova. Ela vai prever a integridade, a autenticidade e o não repúdio. Não pode negar. Letra desgraçada. Repúdio. Tá? Então, esses são os elementos verificados aonde? Na nossa assinatura digital. Super importantes, sem dúvida alguma. Tá? Então, dessa nossa questão, resposta certa, a letra A.
Bem, ó, 20 minutinhos é o suficiente para trazer as questões, para não ficar muito longo o vídeo. Eu não sou aquele cara que começa com 1000 propagandas no início do vídeo. Eu geralmente trago os meus avisos para depois do vídeo. Se você quiser receber dicas e orientações de estudo agora, como eu falei, eu sou orientador de estudos, trabalho já há bastante tempo com isso. Eu tenho um projeto chamado iCoaching, que é justamente para te auxiliar a estudar, mudar paradigmas e é totalmente individualizado. Se quiser mais informações e até mesmo quiser receber dicas gratuitamente, aqui está o telefone do WhatsApp, lá, ó, 41 99166 4433, aparece em todos os meus slides. Por aqui, ó, canal do YouTube, é bom sempre se inscrever para receber as notificações de novos vídeos. Tem as redes sociais como o Facebook e eu tenho lá o Instagram. E no Instagram, como eu falei para você, @profRicardoBeck, eu acabo trazendo aí elementos de teclas de atalho, dicas de estudo também, enfim. Se você estiver no meu YouTube, deve estar, obviamente, não sei por onde que você veio, mas veja aí minha playlist de dicas de estudo, tem um monte de orientações legais que podem adaptar à tua realidade, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, precisa de um curso de informática completo, estou gravando um zerado, com uma perspectiva de poucas horas semanais, com um conjunto de questões, questões comentadas, ranking de acertos, enfim, e ainda dou um número de telefone e WhatsApp exclusivo desse curso completo. Você pode tirar dúvida comigo diretamente. Bacana, né? Então, olha tudo que você tem num curso de informática. Um número definido de horas por semana, 1h30, no máximo 2. Você tem material em PDF, um guia de referência rápida, para você acompanhar. Não é aquele material PDF, você tem que ver a aula acompanhando um texto ali, um PDF. Você tem o acompanhamento exclusivo com um telefone exclusivo que você recebe assim que você se matricula. E também tem aí um curso novinho, com um monte de questões que eu vou mandando para você. E depois a gente faz aí uma enquete ou comenta algumas questões. Enfim, ele acaba sendo uma grande turma. Hoje a gente tem em torno aí de 100 e poucos alunos já fazendo isso. Ah, mas as pessoas estão fazendo sem concurso? As pessoas estão com material completo de informática, tudo que eles precisam para arrebentar lá na frente. Pense. TJ São Paulo, importante. TJ Paraná, importante. Veja o que você precisa. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais.